Olá, quarto ano, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos começar um novo gênero, poema. Mas antes, quero falar sobre uma outra coisa. O que é poesia? Eu vejo muitas pessoas confundindo o gênero textual, poema, com a poesia. A poesia é um elemento subjetivo, ou seja, vai de sujeito para sujeito. E é uma coisa um pouco mais difícil de se classificar, de se qualificar, de se enquadrar. Porque a poesia pode estar em todas as coisas. A poesia pode estar em qualquer lugar. A poesia pode estar na natureza, a poesia pode estar na música, a poesia pode estar na pintura. Mas o que parece poético para uma pessoa pode não parecer poético para outra. Por isso que é algo mais subjetivo, é algo mais livre, principalmente quando a gente trata de artes, né? A poesia é uma arte. O rap, por exemplo, traz a poesia consigo. As pinturas trazem a poesia consigo. A poesia, ela é sentida, ela é uma experiência sensorial dos seus sentidos. Ela é uma experiência do belo. Então, a poesia, ela passeia pela literatura, pelas artes plásticas, pela música e por outras manifestações artísticas, por grafite, por desenhos, pela natureza, como eu falei anteriormente, deixando sempre um rastro de beleza e sensibilidade. Eu separei aqui para vocês duas telas. Uma se chama Futebol, do Cândido Portinari, um pintor brasileiro, e outra se chama Starry Night, Noite Estrelada, de Vicente Van Gogh. Então, são artes totalmente diferentes que possuem poesia. Há poesia nas pinturas, mas há poesia principalmente na literatura. Eu separei um poema bem especial para vocês. Um poema de título Os Poemas, de Mário Quintana. Os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde e pousam no livro que lês. Quando fechas o livro, eles alçam voo como de um alçapão. Eles não têm pouso, nem porto. Alimentam-se um instante em cada par de mãos e partem. E olhas, então, essas tuas mãos vazias, no maravilhado espanto de saberes que o alimento deles já estava em ti. Nós identificamos a poesia nesse poema na forma em que as palavras são utilizadas, na beleza dos elementos que ela traz, na beleza das cenas que ela produz no nosso imaginário, nessa questão de comparar os poemas com pássaros, a chegada e a saída, a leveza. Então, poesia é uma experiência, enquanto o poema é um gênero textual. Se ele é um gênero textual, ele tem regras fixas, ele tem uma forma fixa e ele tem poesia. Vamos à leitura de um poema Sono Pesado. Toca o despertador e meu pai vem me chamar. Levanta, filho, levanta, tá na hora de acordar. Uma coisa, no entanto, impede que eu me levante. Sentado nas minhas costas há um enorme elefante. Ele tem essa mania, todo dia vem aqui, senta em cima de mim e começa a ler gibi. O sono que estava bom fica ainda mais pesado. Como eu posso levantar com um bichão aí sentado? O meu pai não vê o bicho, deve estar ruim da vista. Podia me deixar dormindo enquanto ia ao oculista. Espera um pouco, papai, não precisa ser agora. Daqui a 5 minutos, o elefante vai embora. Mas meu pai insiste tanto que eu levanto carrancudo, vou para a escola, que remédio, com um bicho nas costas e tudo. Então, esse é um poema do Cláudio Tebas, do livro Amigo do Peito. Mas na ciranda do terceiro ano nós tínhamos esse livro. Então, pode ser que alguns de vocês relembrem. Nesse poema nós temos uma criança que fala da sensação de acordar todas as manhãs, de acordar cedo mais especificamente. Vamos reler aqui algo importante. Ele tem essa mania, todo dia vem aqui, senta em cima de mim e começa a ler gibi.
Esse ele está se referindo a quem? A que ele está se referindo quando ele utiliza esse ele? Outra coisa que eu queria destacar com vocês é a postura de uma pessoa que lê gibi. Como fica uma pessoa que lê gibi? Fica concentrada no quê? E fica distraída com o quê? E o que isso significa no poema? Que imagem está tentando nos passar? Precisamos pensar que as imagens criadas pelo poema não são imagens óbvias. Significam além do óbvio. Tem interpretação além daquelas que são objetivas, daquelas que são a primeira coisa que a gente pensa. Vamos observar mais uma vez, vamos observar essa parte aqui. Espera um pouco, papai, não precisa ser agora. Daqui a 5 minutos, o elefante vai embora. O que ele quer transmitir com daqui a 5 minutos o elefante vai embora? O que esse elefante representa nesse poema? E aí nós temos o último trecho. Mas meu pai insiste tanto que eu levanto carrancudo. Vou para a escola. Que remédio? Com bicho nas costas e tudo. Observando esse trecho, vocês acreditam que ele realmente tem um elefante pendurado nas costas? Vocês imaginam algum de vocês entrando na escola, subindo as escadas e entrando na sala de aula, literalmente com um elefante pendurado nas costas de vocês? Então, o que isso tudo pode representar? O que seria um sono pesado? Por que ele é pesado? O sono, ele tem peso? Ele tem 80 quilos? 100 quilos? Quantos quilos? O que significa esse sono pesado? Vamos observar agora, então, a organização do poema, a estrutura dos poemas. Os poemas são escritos de forma diferente daquelas que nós estamos acostumados. Não são divididos em parágrafos. Os textos que são divididos em parágrafos são os textos que a gente chama de escritos em prosa, ok? Os poemas, eles são escritos em estrofes, eles são separados em estrofes. O poema anterior, O Sono Pesado, tem 7 estrofes. E cada frase que compõe a estrofe é chamada de verso. Então, uma estrofe será um conjunto de versos. Observe que o verso ele não precisa ir até o final da linha para mudar. Ele não precisa ter um ponto no final da linha para mudar. E ele nem precisa preencher a linha inteira. No poema, a gente pode mudar de linha a qualquer momento. No poema anterior, cada estrofe tem 4 versos. O tamanho das estrofes é o mesmo nesse poema, mas isso não é uma regra. Nós temos poemas em que as 2 primeiras estrofes têm 4 versos e as 2 últimas têm 3 versos. Isso é uma forma de um poema. Nós temos poemas mais livres, em que um verso é somente uma palavra e o verso seguinte é mais extenso. Então, podemos ter poemas de quantas estrofes forem necessárias e quantos versos forem necessários também. Às vezes nós temos um poema com uma estrofe só, mas com 10 versos. Aí vai depender do poeta, do escritor. Então vamos observar aqui, ó, que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estrofes. E cada estrofe tem 1, 2, 3, 4. Cada uma dessas estrofes tem 4 versos, ok? Então, ele tem uma forma mais fixa, mais rígida. Diferente do texto que nós estávamos acostumados a ler, que eram os textos narrativos, o poema ele não tem um narrador. A voz que fala no poema é chamada de eu lírico. No poema que lemos anteriormente, o autor chama-se Cláudio Tebas, mas o eu lírico é um menino. Como eu posso observar e confirmar que esse eu lírico é um menino? Algumas palavras vão ajudar e confirmar essa nossa interpretação. Aqui eu destaquei algumas estrofes, ó. Toca o despertador e meu pai vem me chamar. O meu pai não vê um bicho. Então a gente já imagina que seja um filho, então é de jovem para menos. Só que o pai, aqui nessa estrofe que eu destaquei a primeira, ele diz o quê? Levanta, filho, levanta. Então, aqui nós já temos a confirmação de que é um menino. Poderia ser menina, levanta, filha.
Como nós identificamos a mudança de estrofe? A gente identifica a mudança de parágrafo num texto de prosa com aquele espaço no início do parágrafo, correto? Mas nos versos não, a gente não tem espaço no início dos versos, no primeiro verso, no verso inicial. O que a gente tem é um espaço entre uma estrofe e a outra. Então a gente deixa um espaço entre as estrofes. Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Vendo? Tem um espaço em branco entre as estrofes. E quando a gente está escrevendo, a gente deixa uma linha. Então, a gente escreve a estrofe, pula uma linha. Na outra, a gente escreve a estrofe seguinte. Vamos observar a segunda e a terceira estrofe do poema. Uma coisa, no entanto, impede que eu me levante. Sentado nas minhas costas, há um enorme elefante. Ele tem essa mania, todo dia vem aqui, senta em cima de mim e começa a ler gibi. Quando, no final dos versos, a gente tem sons parecidos, nós dizemos que há uma rima. A rima ela não é obrigatória nos poemas, mas é um recurso que ajuda a dar sonoridade e ritmo ao texto. Aqui nós temos a rima. Esse poema ele usa a rima no segundo e no quarto verso. Ó. Levante com elefante. Aqui, gibi. O que eu quero destacar para vocês é que a rima é a combinação dos sons. Tem relação com o som e não tem relação com a escrita. Então, por exemplo, eu posso ter a rima de mel e céu, que tem sons parecidos, mas tem escrita diferente. Mel e céu. Então, aqui eu destaquei todas as rimas desse poema. Nós vemos que ele tem uma forma fixa também na utilização das rimas. As rimas aparecem no segundo verso e no quarto verso de cada estrofe. Isso é a forma em que esse autor escolheu para produzir o seu poema. Também não é algo fixo. Nós podemos ter versos livres, que são os versos sem rima. Nós podemos ter estrofes que rimem o primeiro com o quarto verso, ou o verso da primeira estrofe com algum verso da segunda estrofe, fazendo uma rima mais cruzada. Geralmente, os poemas possuem um título, que antecipa o que será tratado nos versos. Nós podemos confirmar essa afirmação relembrando o título dos poemas que lemos nesta aula. O Sono Pesado, que era um sono profundo, muito pesado, né? Um sono que a cama nos agarra. E Cantiga de Vento, vai falar sobre o vento, sobre as formas do vento, sobre a dança do vento, sobre o barulho que o vento faz nos móveis, na janela, que ele vira rock, que ele vira valsa, ok? Antes de nós terminarmos, eu queria só destacar algo aqui no poema Sono Pesado. Nós temos uma imagem criada do sono pesado, que é o elefante. Mas eu queria que vocês olhassem aqui comigo. Onde ele aparece primeira vez é aqui na segunda estrofe, ó. Há um enorme elefante. Depois, na próxima estrofe, não aparece a palavra elefante, mas aparece ele. Ele tem essa mania, todo dia vem aqui. Ele não está falando do pai, está falando que o elefante todo dia aparece lá. Como eu posso levantar com um bichão aí sentado? Então, aqui, ó, nós já temos uma outra palavra, uma terceira palavra para designar o elefante, bichão. Próximo. O meu pai não vê o bicho. Então, bichão, bicho. Ó, aqui na sexta estrofe, ele volta a usar a palavra elefante, ó. Elefante. E aqui na última estrofe, ele utiliza bicho novamente. O que eu quero destacar com isso é que o poema, ele utiliza palavras de maneira intencional. Então, evitar a repetição de palavras, evitar que elas tenham um significado qualquer. O poeta, ele pensa especificamente nas palavras que vai usar. Então, agora é a vez de vocês. Vamos exercitar. O exercício de vocês será totalmente online. Vocês irão clicar no link do Google Forms na plataforma ou o que vocês recebem pelo plano de aprendizagem e serão direcionados a essa tela, a tela de poema exercícios. Todas as perguntas são obrigatórias.
O asterisco, essa pergunta é obrigatória. Seu nome e sobrenome, para se identificar. A turma, também é obrigatória. E aqui vai começar a responder a questão. Ó, primeira questão tem essa imagem do futebol de menina, é um poema. E aí a imagem é assim, blá, blá, blá. E aí, próximo. E aí temos aqui, ó, identifique o eu lírico dos poemas abaixo. E aí você vai dizer quem é o eu lírico aqui. E aqui, ó, página 2 de 3, quer dizer que ainda tem mais uma página de exercício. Próximo. Assinale nas questões a seguir a opção que complete a rima do poema adequadamente. Aqui, ó, barrinha verdinha cheia, quer dizer que você terminou o exercício e pode enviar. Quando você clica aqui, parabéns, exercício concluído, e aí você vai clicar aqui para ver quais você acertou e quais você errou. Eu não vou clicar para não dar o gabarito para vocês, correto? Eu quero deixar algo bem claro. Esse exercício, ele não vale ponto. Por que ele tem uma pontuação ali do lado? Para depois a gente saber se de 10 questões você acertou 8. Então, eu coloquei um ponto em cada questão e aí a gente vai saber. De 10 deu 8, quer dizer que você errou 2. Ok? É só para a gente ter o controle de quantas acertou e de quantas errou. Então, eu espero que vocês não tenham dúvida com essa nova forma de nós fazermos os nossos exercícios. Acho que é mais simples, uma forma totalmente online, que vocês não precisam se preocupar com caderno nesse momento. Depois eu terei esse registro e posso passar para vocês. Vocês verão no final quais eram as respostas corretas e qual a resposta que você assinalou. Se tiver verdinho, é porque a resposta está correta. Se tiver vermelho, é porque a resposta estava errada e aí vai aparecer qual é a opção correta. Eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida pela agenda ou pela plataforma. É só me mandar uma mensagem. Um beijo e até a nossa próxima aula.